Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Cap Pacheco. Bom, estamos de volta com os nossos telespectadores para o programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Eu estava vendo o senhor conversar com o César Soos, que é o engenheiro que desenvolveu o Cap Motor junto consigo, né? Sobre os desenvolvimentos que esses motores estão tendo, esses motores magnéticos. Então, isso é uma informação que eu quero dar, né? Que quem tem interesse em saber mais, aprender sobre motores ressonantes, que é uma espécie de motor totalmente nova. No campo da tecnologia, até hoje, havia motores AC e DC, né? Corrente contínua e alternada. Então, agora tem motores de corrente ressonante ou ressonantes, resonant current. E é uma novidade para os engenheiros, para os técnicos, e precisam saber que existe motor assim, que é uma nova categoria de motores e que tem uma eficiência, que tem uma margem assim de 50% até 90% comprovada até hoje de tipos de motores ressonantes. E como toda nova tecnologia, ela está sendo desenvolvida, né? E precisa um tempo mais de pesquisa para poder ir melhorando a potência dos motores, as aplicações. Mas essa tecnologia ela já foi premiada internacionalmente mais de uma vez. A comunidade científica, a comunidade de engenheiros e técnicos, pesquisadores, precisariam dar atenção a essa tecnologia nova. Por quê? O problema da energia é um problema seríssimo na humanidade atualmente. A gente vê, por exemplo, né, com esse conflito que está havendo entre Rússia e Ucrânia, o assunto que sempre vem à baila é como que vai fazer para mandar gás de um lugar para o outro. E então não vai mais poder fornecer gás ou petróleo ou isso. O mundo depende de energia fóssil, depende de energia tirada da matéria. E como manter então um país aquecido, né, sem esses materiais? Como manter, por exemplo, o Brasil com a Eletrobras funcionando sem as hidrelétricas como elas são? E existe já, sim, propostas de solução e já um bom caminho andado no desenvolvimento dessa tecnologia, que vai poder fazer uma economia absurda de gasto de energia, gasto de eletricidade e mesmo de aquecimento. E o mundo pode mudar radicalmente em poucos anos. Eu me lembro uma vez que eu já vi uma reportagem sobre carros que andavam com água, movidos a água. E isso aconteceu mesmo, já faz muitos anos. Entretanto, essa tecnologia não foi adiante, certamente porque não dava lucro, né, para os detentores dessa tecnologia de motores a gasolina e a óleo. Mas, então, a humanidade não está mais em tempo de ficar esperando ou relegando a outros para tomarem decisões a respeito do que tem que ser feito. O povo tem que começar a acordar e que existem tecnologias muito avançadas para vocês estudarem e se unirem a esse conhecimento e começarem a exigir uma mudança social, né? Eu acho que isso, né, Dr. Kepp, faz parte da conscientização. Por que a humanidade não acorda? Uma alienação psicossocial não acorda para as causas da destruição do planeta, as propostas que preservam o meio ambiente que não são adotadas
Então, acho que o mundo tem que estar na hora de acordar, né? O nosso fórum Stop tem essa finalidade e muita gente já está acordando. Vou mostrar, continuar mostrando, né, a origem das doenças. Quer colocar o quadro lá? Então, no programa anterior, nós fomos até o país que empresta dinheiro para outro é ladrão. E a guerra é imoral, toda guerra é imoral. Então, não há motivo para a guerra. Então, notem, né, que até nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e 70% do povo americano é contra a guerra, é contra essa guerra lá na Ucrânia, lá na Rússia, e principalmente entrar na guerra, ou então mandar material de guerra, ou dinheiro para fazer guerra. Não pode, gente. Quem faz isso é que vai ter, assim, vamos dizer, um lucro enorme em vender material. O Brasil não devia vender nada, devia, pelo contrário, devia fazer com que o povo fosse cristão e parasse de fazer guerra. São todos irmãos, imagina. O ucraniano é igual ao russo, encontra lá o russo e mata o russo, e o russo mata o ucraniano. Que absurdo, gente! Nós vivemos, parece que, no pior planeta da Confederação Cósmica, né? Então, eu escrevi este livro aqui, ó, A Nova Física, né? Esse livro aqui mostra isso, que o importante é a física notar assim, os valores internos que o ser humano tem. Então, que tem no interior o que a gente chama de magnetismo. Então, eu tirei a parte eletrônica, né, que lida com eletricidade, que não é fundamental, e pus a parte magnética. Aí escrevi até um livro sobre magnetônica, que é importante ver essa energia magnética que é no espaço e que é uma energia sã. Então, o magnetismo é que traz a sanidade. Muitos até usam magnetos assim na roupa, usam, e nós usamos aí no ventilador, né? A energia magnética, porque muitos que usam esse ventilador, então até saram de uma série de sintomas, né? Que existem porque o magnetismo descontrai a pessoa. O que é a saúde? A descontração. O que é a doença? É assim a contração. Pessoa que fica com medo, que fica com raiva. Então aí é bom ver essa questão teológica, mais uma vez. Sabe uma pessoa que fica muito doente? É a pessoa soberba, a pessoa que acha que sabe tudo. Está sempre doente. A pessoa que não aceita a orientação de ninguém, ou que fala, vai fazer análise. Imagina, não preciso disso, eu sei de tudo. Então, a medicina, viu, doutora Julieta, não entrou nesse campo uma pequena parte só, porque esse campo é fundamental para a cura da pessoa, né? Sem o uso de medicamentos, porque a medicina, a parte assim, mais importante é de pronto-socorro, é claro, né? A de cirurgia, quando a pessoa tem uma coisa assim que precisa operar,
e a ortopedia, essas três. O resto, para quê, né? Então, como eu falei com a doutora hoje, um fulano, né, foi ao médico, né? E então o amigo encontrou com ele e falou: "O que você foi fazer no médico?" Aí eu fui pedir para ele dar medicamento para eu curar da minha vontade de fumar. "E você parou de fumar?" "Ah, não, mas eu continuo fumando, mas sem vontade." Quer dizer, parou com a vontade. Então, na parte de medicina, geralmente a parte médica, mais importante a parte de especialista, psicanalista, até psicólogo, é essa parte psicológica. Se a pessoa acredita naquele médico, sara. Se não acredita, não sara. Está de acordo? Doutor Keppe, a medicina está nesse ponto, né? Que só acredita no que enxerga, no que vê. E o paciente é a mesma coisa, ele só acredita no sintoma. Não acredita que ele tem uma consciência, que tem uma vida psíquica e que essa raiva, a preguiça, os vícios, os hábitos ruins que ele tem são o que originam as doenças dele. Então, se a medicina se voltar para esse aprofundamento, conhecimento da vida psicológica e dos sentimentos, vai conseguir ajudar os pacientes verdadeiramente. Agora eu vou mostrar o exame de sangue, vamos dizer, de uma pessoa que tem muita dificuldade, assim, em viver, em trabalhar, por causa das ideias, dos sentimentos. Veja aí, esse embaralhamento aí dos glóbulos vermelhos, glóbulos até brancos, né? Essa mistura que há mostra que a pessoa mistura o bem com o mal, o certo com o errado, o que é para estudar com o que não é para estudar. Pessoa que não tem coordenação mental. Pessoa que não tem uma vida emocional assim, vamos dizer, mais ou menos coordenada. Então fica assim. A doutora Heloísa, não acontece isso na odontologia? Sim, então, na odontologia moderna, não consideram o mais importante, que é o fator psicológico, emocional. Então, todas as nossas doenças bucais, tanto cárie dentária, inflamação da gengiva, aftas, candidíase, que é o sapinho, também o mau hálito, né, de fundo emocional, todas as doenças, a principal causa é emocional. Então, é muito importante na prevenção das cáries dentárias, né? A prevenção é fundamental conhecer esse lado principal, a causa principal emocional. Como que a pessoa vai evitar cáries se ela não souber e não controlar, né? Não conscientizar a raiva, por exemplo, né? Agora eu vou mostrar um outro exame de sangue de uma pessoa mais equilibrada. Veja lá. Olha aí. Os glóbulos estão ainda um pouco embaralhados, porque, em geral, né, no exame de sangue, não tem pessoa nenhuma que seja totalmente perfeita na corrente sanguínea, né? Nas vias assim circulatórias. A Inger, que é hematóloga, né? Quer falar alguma coisa? Sim, isso é verdade, que tem nenhuma pessoa que é totalmente essa. Por exemplo, tem um cientista alemão, chama Anderlein, ele estudou sangue 40 anos na vida dele. Ele escreveu que ele não viu nenhuma pessoa totalmente essa na vida dele. Então,
Esse exame, por exemplo, é muito melhor do que o anterior, mas ainda tem falhas e tem também um pouco glóbulos vermelhos, então pode ser melhor ainda essa também. Essa questão, por exemplo, né? A pessoa pensar o que quer. A pessoa fala, não, no pensamento ninguém sabe, ninguém vê o que eu penso, as minhas ideias, mas o negócio não é o que o outro sabe, o que o outro vê, é a pessoa pensar. Então, se eu digo assim, olha, não pode pensar mal dos outros, não deve julgar os outros pensando mal, porque pensar mal do outro é uma atitude contra si próprio. Quando você pensa o mal, então esse mal que você pensa atinge a você. E geralmente não atinge o outro, né? Claro, né? Porque o mal que a pessoa geralmente sofre é o mal que está dentro dela. Agora, vocês podem perguntar, ué, mas por que você pensa isso? Falo, bom, eu, quando li um trecho de Jesus Cristo na Bíblia, ele falava que o reino de Deus está dentro de nós. E também o mal está dentro de nós. Então, ele, sendo Deus ou não, mas a gente acredita que seja, né? Se a pessoa é contra a natureza, é contra o bem do próximo, tem raiva, tem aqueles, vamos dizer, pecados capitais, né? Inveja, principalmente, ira, avareza. Olha, a pessoa acha que pode ser avarento, né? Que isso não tem importância. Então fica assim, às vezes até pegando estão assim na rua, qualquer coisa que possa dar lucro, vai atrás e praticamente elegeu o dinheiro como Deus. É uma pessoa muito doente. De maneira que eu vou mostrar aí agora um fato porque briga o ser humano. Veja lá. Primeiro, porque o outro olhou de soslaio. Vocês nunca, quando uma pessoa olha assim de soslaio, vocês não ficam assim paranoicos? Isso é Se super... não fica, está mentindo, né? É, a gente fica, né, doutor Keppe? Já começa a pensar, nossa, o que está pensando? Ou, se formos muito paranoicos também, o que eu fiz de errado, né? Ou olha de soslaio, basta falar, eu quero conversar com você. E já começa aquela contração, né? A pessoa fica bastante tensa e estressada, só de imaginar o que vai ter na conversa. Em segundo lugar, coloca lá o gráfico. Ah, porque um carro fechou sua passagem. Que a pessoa que, por exemplo, anda do lado esquerdo, né? Que é de mais alta velocidade e anda devagar, e o outro não consegue ultrapassar. Então, é a pessoa que fica furiosa. O que acontece, né? É sinal de doença. Esses casos, né, a gente vê que no trânsito uma pessoa mata a outra com essa questão da raiva que tem, achando que o outro, por ultrapassar um pouquinho ali,
vai levando uma grande vantagem. Como que o outro pode ter essa vantagem que eu não estou tendo? E mata. As pessoas se agridem de uma forma impressionante no trânsito, né? Achando que o outro que está causando o mal para ela. E não como o senhor dizia, que o mal que ela causa é para ela mesma, esses sentimentos ruins que ela está sentindo e alimentando. Isso é que é veneno na circulação sanguínea da pessoa, né? Talvez em terceiro lugar, né, Cláudia? Porque faltou algo à mesa que gosta. Ah, isso é tão interessante. Porque vem uma coisa que não gosta. Tem uns que ficam num mau humor, né? Brigam, acham ruim, estragam o ambiente da mesa para todo mundo. Isso é interessante mesmo. É uma infantilidade, né? Total. Geralmente a pessoa neurótica é uma pessoa infantil. Não saiu daqueles aninhos de vida de 0 até 6 anos, 7 anos. Então é uma pessoa que briga por questões tão secundárias, né? Como se fosse uma criança. Em quarto lugar, veja lá. Porque algum parente falou algo que não gostou. E aí vai a intriga, né? De um, do outro, que contou porque o outro falou e porque o outro não sei o quê. E aí quando assusta, tá o caos na família, né? Maior brigaiada. E porque não convidou para uma festa, ou porque não convidou para um almoço, e assim vai. Esqueceu o aniversário. Aí a brigaiada. O indivíduo gordão, né? Fala, você é glutão, come demais. E ele aceita? Não, imagina. As famílias, né? Elas são pessoas que se conhecem muito bem. Então, elas vão falar geralmente a verdade, uns para os outros. E o ser humano, todos nós temos muita resistência para aceitar qualquer crítica, né? Nos colocamos muito acima e dá muito conflito, porque não temos nem honestidade nem humildade para aceitar esses feedbacks, né? Esses retornos. Todos esses itens que o senhor está colocando nesse quadro revelam que a pessoa tem raiva de tomar consciência daquela atitude. Então me fez lembrar o caso do trânsito, né? Quando uma pessoa está no trânsito e o outro, como o senhor deu o exemplo, está bloqueando a passagem, ela não quer ter a consciência de como ela breca a vida dela, que o outro está mostrando, né? Então ela fica com raiva de tomar aquela consciência de que ela é que se breca, que põe um breque na vida dela, né? Você sabe quantas mentiras geralmente a pessoa fala a cada dia? Deve ser um monte, doutor Kepler. Quantos? 10? 20? 40. 40 mentiras. A vida do ser humano é uma mentira depois da outra. Dr. Kepler, sabe que eu estava pensando que na ciência é assim. Por que a ciência ela é tão complicada? Porque eles vão contando uma mentira em cima da outra e vai ficando cada vez mais complicado. E é assim, né? O mentiroso que mente, para ele esconder uma mentira, ele tem que contar outra. E vai contando outra. E vai ficando muito complexo. Então eu acho que a física, por exemplo, e outras ciências, elas começam por um princípio errado e tem que ficar contando sempre. Vai complicando para esconder a verdade, né? E a medicina, hein? O médico dá um tratamento que não funciona. Então, tem que dar outro que talvez funcione. Também não funciona. E, pelo contrário, faz mal. Aí tem que cuidar do mal que ele próprio dar um terceiro, um terceiro medicamento, e um quarto, e um quinto. E aí é um coquetel muito perigoso, né? Seria melhor prevenir e tratar a vida psicológica. A coisa que mais espanta um médico, um enfermeiro, quando você, por algum motivo, você tem que fazer alguma espécie de exame, então eles perguntam assim, você toma quais medicamentos? E aí eu respondo, não tomo nenhum. Como assim nenhum? Você não toma remédio? Nenhum.
Não tomo nenhum remédio. Então, é a coisa que mais espanta um profissional na área de saúde, que é uma pessoa na terceira idade não tome remédios. Mas com a psicanálise integral, assim, com o trabalho que dessa natureza que a gente faz, estranhar é tomar remédio, né? É ter que tomar remédio, porque o remédio... É questão de crença, né, Cláudia? Não só acreditar no médico, mas também acreditar no remédio. Essa é uma loção maravilhosa. Então, a pessoa acreditando faz um efeito bom. É efeito placebo. Então, tchau, gente. Oi, pessoal, eu estou aqui para convidar vocês para participarem do nosso projeto Stop. Este ano nós fazemos 30 anos da fundação da Stop, que eu fiz lá em Paris. E foi uma festa muito bonita que nós realizamos lá e também em Lisboa, no mesmo ano. E depois fizemos fóruns e festivais em diversas capitais do mundo. Esse trabalho é para gente que tem boa intenção, que tem ética, que tem boa vontade para promover um mundo melhor e que está disposto a conhecer as descobertas dessa ciência que faz a união da teologia, da filosofia e da experimentação, que é a ciência. Então é uma ciência trina. Para quem está disposto a conhecer isso, estudar nossas descobertas e virem com todo esse grupo grande que está se formando, que vai desinverter o mundo. Então eu convido você. Esse ano vamos fazer um fórum, mais um fórum. E esperamos vocês, porque, gente, é urgente. Não estamos brincando. Vocês estão acompanhando as notícias. Nós estamos por um fio. E eu confio, eu tenho fé que alguma coisa vai acontecer, que a gente pode ajudar Deus a desinverter o mundo.